Hoje, dia 24 de julho de 2019, o programa Memória e História Oral entrevista o Dr. Arlindo Salgueiro. Dr. Arlindo, bom dia. Bom dia. Olha, vocês estão me dando oportunidades. Nessas últimas 2 semanas, eu tenho exatamente refletido sobre a minha vida, né? Essa é a oportunidade que se coloca na frente, né? Para a gente ver essa trajetória, né? De um menino lá da Vila Nova, filho de imigrantes. E aí é importante a gente contextualizar. Meu pai veio para cá, para Santos, embora tivesse família no Rio, ele quis se aventurar sem família aqui em Santos. E ele chega aqui em 27 e a minha mãe fica lá em Portugal, com os 4 filhos. Eu nasci aqui, então ela estava com os 4 filhos lá. Em 37 ela vem e eu nasço em 41. Então é importante a gente contextualizar a época da cidade. A cidade estava numa efervescência, né? O café, então a gente vê os grandes monumentos sendo construídos, grandes prédios, aqui a Bolsa do Café, né? Todo esse... E nós tínhamos então os santistas aqui, os brasileiros, né? E chegam a leva de imigrantes, né? Portugueses, espanhóis, italianos. Então, o garotinho, filho dos portugueses aqui, sofri, José, uma discriminação terrível. Você foi o primeiro brasileiro dos Primeiro irmãos? brasileiro dos meus irmãos. Então, eu era o filho dos Portuga, o burro, o idiota. A gente era discriminado violentamente. Portugal era tido assim como um país, na época, atrasado frente à efervescência aqui. Por quê? Os nossos imigrantes que vinham do campo, né, chegavam aqui e diziam, em Portugal não tem luz, não tinha luz na aldeia, não tinha bonde, não tinha carro. Então a minha visão era de que meus pais viviam num lugar atrasado, Portugal era uma coisa... E eu vim a perceber isso, o quanto que a gente sofria essa discriminação, que quando do ginásio e do colegial, nenhum de nós falava que era filho de português. Interessante isso. Nenhum de nós. E a gente sabe, né, que todos nós éramos filhos de portugueses, na sua grande maioria. Eu constatei ainda nas festas que ocorrem, né, comemorativas e tal, reunimos ainda há 2 anos atrás todo o pessoal do colegial lá de Tarquínio. E aí todos nós éramos filhos de portugueses. E como é que a gente não declarava isso? Não se falava disso. Esse oculto, né, denunciava exatamente a discriminação, né? Bom, então eu acho assim que foi a partir daí, né, que começou a minha vida lá na Vila Nova, né? Minha mãe, ao chegar aqui, ela se tornou uma grande empreendedora, sendo analfabeta. Ela fala, né, que meu pai, ele não queria ficar aqui no Brasil. Ele era doqueiro, carregava saco aqui nas docas, e ele queria voltar para Portugal. O sonho dele, porque ele tinha sido um comerciante lá, imigrou por causa da crise, da guerra, e ele queria retornar e ter uma quinta, que ele falava, em Vila Nova de Gaia. Era o sonho dele, né? Que é aquela cidade do outro lado do porto. Então ele emprestava o dinheiro que ele juntava para os patrícios abrirem padaria, mas ele... Minha mãe chega aqui e com 4 filhos, ela tem uma mão de obra aí para trabalhar, e ela não se conforma, e ela quer abrir um negócio.
E meu pai, temeroso, né? Porque como? Ela é analfabeta? E ele fala, como? Você quer montar um negócio? Ela fala, eu sou analfabeta, mas eu não sou burra. E ela vai pesquisar e aí encontra um negócio ali na Henrique Ablas com a Campos Melo. E fecha o negócio, meu pai dá o dinheiro para ela, chorando, achando que tinha perdido. Ela em 6 meses, ela devolve o dinheiro. E aí começa o processo de compra do prédio, que era um negócio só que ela tinha comprado. Aí compra uma casa em frente, enfim. Ela se torna realmente uma grande empreendedora, né? Ela envia um dos meus irmãos a São Paulo para aprender a fazer sorvete artesanal italiano, né? Então ela passa a ser a primeira aqui a ter o sorvete italiano aqui na Vila Nova. E aí, bom, ela trabalhava com o pessoal do Porto na época. Existia um portão naquela direção, ali da Henrique Ablas, e ela dizia o meu irmão mais velho que trabalhava com ela, que ela colocava na cabeça uns 40, 50, porque não tinha, na época não se pagava, era carteira, né? E ela memorizava 40 segundos que fulano consumiu, que Beltrano, e ela no final da manhã, ela falava, fulano... Então ele falava, impressionante, eram uns 50, que ela estava ali com todos eles, e ela marcava, e eu que marcava. Eu lembro assim que ela redigia cartas, né? Hoje eu sei escrever uma carta muito bem graças a ela, porque ela redigia as cartas para mim, né? Eu é que escrevia para ela endereçar as primas lá em Portugal, né? Então eram cartas assim, de um português impecável, ela sendo analfabeta, né? Com princípio, meio e fim, enfim, o negócio. São cartas, pena que eu não tenha tirado cópias dessa época. Bom, mas então essa foi a minha trajetória. Eu perdi meu pai cedo, com 14 anos, e que me conduziu a partir daí, porque eu sofri muito, porque eu era muito ligado, e ele me conduziu indiretamente à psicologia, porque realmente eu fiquei abalado. A partir daí eu fui procurar o Gaudêncio, lá em São Paulo, e comecei a trajetória da minha análise, ainda com 17 anos, e me apaixonei, evidentemente, pela psicologia em função da minha transformação, né? Para você ter uma ideia, eu frequentava um grupo de psicoterapia era na Honduras, em frente ao Paulistano, não sei se você localiza. Eu saía daqui cedo, em Santos, pegava o ônibus, o expresso, ali na Praça Mauá, aí ia até a Praça João Mendes, lá eu caminhava, ia até atrás da catedral, pegava um trólebus ali que descia Augusta, né? Isso eu fiz a trajetória uns 3, 4 anos, mais ou menos. E eu frequentava um grupo, e eu era o garoto ali, 17, 18 anos, num grupo de homens adultos, porque naquela época os grupos não eram mistos, né? Então eram, sei lá, 8 executivos, né? Então foi uma abertura, né, de vida, assim, aquelas experiências todas, né? E eu vendo a metrópole, né? Porque você chega em São Paulo naquela época, né? Metrópole, né? Que assustava. E aos poucos, então, eu fui direcionando. Mas, voltando, então, fui aluno, tive a honra de ser um aluno do Romeu La Scala. O Romeu La Scala, ele tinha um externato, Martins Fontes, que ficava ali Oba! Como é que é o nome daquela rua?
Não, mas eu faço questão. É a Júlia Mesquita. Ah, Júlio Mesquita. Júlia Mesquita. E então fiz o. Você fez o ginásio? Não, ali fiz o primário, né? Era só o primário. E aí fiz a admissão, né? Para ingressar no Tarquínio Silva, né? Então, me pergunto na época por que eu não fui para o Canadá. Não sei se a escola ali encaminhou, eu não lembro, né? Não havia, porque eu não cheguei a me candidatar, porque eu acredito que se eu me candidatasse na época no Canadá eu teria entrado. Bom, mas aí vou para o Tarquínio. Foi interessante porque a primeira assim, abertura para a solidariedade foi através da matemática, porque eu era muito bom aluno em matemática. Era um dos primeiros, e a minha professora Anaí Serra, esposa de um emérito professor de História, Abílio Serra, e sabe que eu me apaixonei pela história também em função dele, porque ele falava com tanto amor, né, da história, seja universal, seja do Brasil, né, conversando com a gente como se nós fôssemos adultos, né. Bom, mas a Anaí Serra então me escolhe como monitor, né, dela, e eu que ia fazer os exercícios lá quando ela mudava o programa, eu que ia ilustrar, enfim, eu que ia cobrar as lições do pessoal, porque os cadernos tinham que ser impecáveis e todo mundo tinha que fazer a lição, né? Bom, mas então vamos ajudar então os alunos que iam mal, e o Grêmio então assume essa solidariedade, né? Na época o Grêmio tinha uma ação muito interessante, seja de livros usados, seja de uniformes, de tênis, né, que eram disponibilizados para os alunos, né, que não podiam, enfim. E eu então fui dar aula de matemática à tarde para os alunos que não... né. E aí foi uma coisa interessante, porque nessa tinha uma menina que era monitora também, e que me fala, Lindo, tem uma menina na Conselheiro Nébias que quer aula de matemática, era aluna do Stella Maris. Só que eu vou mudar para o interior, você não quer ir lá? Aí eu fui. Eu, garoto aí com 15 anos, sei lá, devia ter 14, 15 anos, me deparei aonde? Na casa de um dos maiores médicos da cidade, que era o Dr. Joaquim Coutinho Marques. Então eu chego lá, né, e que é? Você que vai dar aula, minha filha? Que a Stella Maris tinha como professora de matemática a Zumira Lambert, que é a mãe da Mariana Lambert, né, do qual eu me tornei amigo. Mas a Zumira Lambert, ela fazia um terrorismo na matemática. Então as meninas mais inseguras ficavam apavoradas, iam todas mal. Então quando eu chego lá na casa do Coutinho Marques, você que vai dar aula? Ele, acho que ignora um pouco, você vai dar aula, minha filha? Bom, ele fala, olha, essa menina aqui só tira 10 e 20. 10 e 20 na época é equivalente, não era, é 1 ou 2 hoje, né? Agora vai até 10, né? Porque aí até 100. E ela só tira 10. Como ela quer ser médica? Ela quer ser médica como o pai, sem saber matemática. Não sabe pensar. Bom, aí, então, como é que é? Como é que funciona? Falei, porque eram 2 vezes por semana. Não, eu quero aula todo dia. Tá bom. E como é que é? Como é que você cobra? Eu imagino que eu deveria dizer na época, não sei, sei lá, R$30, R$40, alguma coisa assim. E aí ele diz assim, não, isso é muito, muito barato. Não, eu quero uma aula de qualidade, meu. Vamos fazer o seguinte, eu vou te pagar
50% da minha consulta. Caramba. 50% da consulta dele. Eu imagino que ele é um médico, cirurgião. Eu imagino que a consulta dele hoje seria uns 400, 500 reais. Então, chegou no final da semana, cheguei com aquele, porque não tinha cheque, né? Aquele bolo que ele me deu, né? E eu levei aquele bolo, cheguei em casa com aquele bolo, a minha mãe, o que é? De onde que vem isso? Eu falei, não, eu estou dando aula, eu não falei para a senhora que eu estou dando aula aí para o médico. Que médico é esse? Eu falei, não sei, eu não sabia o nome dele. Então trate de saber, que eu quero saber. Aí eu, saber, era o médico dela. Ela foi lá, né? Para saber que era verdade. Não, não. Bom, mas não, esse dinheiro não vai ficar. Não vai ficar no teu bolso, não. Abre uma cadeira de poupança. E aí eu colocava a poupança, né? Não, pega um pouco assim para você, ele dava alguma coisa para... Né? Mas, e aí, quando um amigo da família foi construir um prédiozinho ali na Liberdade, prédio de 3 andares, né, que os portugueses faziam, né? Ah, vamos colocar o dinheiro lá. Então eu, garoto... Já tinha imóveis. Um imóvel com esse dinheiro, porque era muito dinheiro. Porque em cima, essa menina, a filha do Coutinho Marques, é a Maguia, a Margarida, que é esposa do Odílio. Ah, do Odílio. Entendeu? Sim. É uma menina muito inteligente. Logo no primeiro mês, ela passou para 90, 100. E aí eu queria, né? Eu falei, olha, ela também não tem mais. Mas ele, não, você tem que continuar, não, ela tem que manter esse ritmo aí e tal. E não havia necessidade, porque ela respondia muito bem, né? E o problema é que as outras meninas, as famílias estão começando a ligar para mim. E como é que é? Então era ela e outras, né? Eu ficava com as tardes tomadas, dando aula. E eu ficava constrangido, porque as mães perguntavam, né? Era o pessoal aqui da Vila Rica, né? Sim. Essa turma toda, esses casarões que tinham aqui, né? Então o pessoal falava assim, Arlindo, como é que você cobra? Eu falei, o doutor Coutinho me paga tanto. Eu tinha vergonha de dizer, não, tudo bem, então, mas ninguém queria ficar atrás, né? Então eu fiquei assim uns 2 anos, 3 anos, dando aula para aquela garotada, né? Então foi uma coisa inusitada nesse sentido, né? Porque quando eu falava isso para os meus filhos, né? Eles ninguém acreditava, né? Né? Eu tive até um fato interessante, porque antes disso, né? Eu já dava aula particular para foi o primeiro aluno que eu tive de matemática, que é o Luiz Alberto, que hoje é o dono do Laboratório Leão de Moura. E ele um dia estava aqui na Multisporte, né, que eu sempre faço atividade física, que está aqui na Multisporte, que hoje já não existe mais, mas eu estava lá no vestiário e chega o Luiz Alberto e fala assim, você é o Arlindo? Você morava na Praça Olímpio Lima, que é da Vila Nova, vimos para aqui, Vila Belmiro. Eu falei assim, você foi meu professor de matemática? Eu falei, você foi meu primeiro aluno. E aí então eu tive a referência, né? Quando da formatura de um sobrinho dele, que coincidiu com a formatura de medicina da minha filha, mais nova, ele estava lá, aí eu tive a oportunidade de chamar meus filhos e falar, ó, você falou que é a lorota, olha aí, desde os 13, 14 anos que eu não precisei mais pedir dinheiro para meus pais, né? Mas então, não sei, eu acho que eu recebi, né, nesse sentido, né, o empreendedorismo da minha mãe, né, voltando lá, né, porque a minha infância se passou num bar e restaurante. Como é que era o nome do bar? Harmonia. Na Vila Nova. Na Vila Nova, ali, esquina da Henrique Ablas com a Campos Melo. Em frente à padaria era Minerva. E à esquerda tinha uma mercearia de um galego, né? Então era essa
região. Isso foi nos anos 50, 60? Isso eu nasci em 41, eu fiquei ali na Vila Nova até 48, 49, quando a gente então mudou para Vila Belmiro. Então quando a minha mãe teve um estresse violento, porque ela trabalhava de 4 da manhã até meia-noite, e aí ela teve uma meningite que não teve sequela, graças à penicilina que entrou nessa época. E aí ela se aposenta. Ela se aposenta e aí nós vamos... Ela quer então sair dali, né? E quer comprar uma casa na Vila Belmiro, porque naquela época era um lugar assim, né? E a gente vai inaugurar a Praça Olímpio Lima. Não sei se vocês conhecem a Praça Olímpio Lima, uma praça bonita ali. Estava sendo plantadas árvores ali, arborizado, tudo ali. Né? Umas casas muito boas. Então eu fui morar ali e aí meu pai dizia para ela, não, se a gente vai comprar casa, não dá para ir para Portugal como você quer. Não, vai dar sim. Como não vai dar? Vai dar, vamos comprar casa e vamos. E a seguir, no ano seguinte, isso em 51, o sonho do meu pai de me levar para Portugal, para mostrar quem era Portugal. Né? Porque eu ficava perguntando para ele, pai, Portugal tem rádio? Portugal, porque na época não tinha televisão, né? Tem rádio? Portugal tem bonde? Portugal tem... Ele falou, claro que tem, meu filho. Bom, então ele me leva, ele faz questão de me levar, apresentar Portugal para mim, né? E eu me apaixono, evidentemente, porque eles moravam, a casa, né? Era uma zona rural, né? Lá nas montanhas, um lugar maravilhoso, né? E que eu pude desfrutar assim, de uma vida de campo, né? Que andar a cavalo. Então foi um período muito bonito, tanto que eu saio de lá, nós ficamos quase um ano lá. E eu saio de lá chorando, né? Porque era uma vida que a gente não tinha aqui, né, em Santos. Mas então foi uma coisa marcante, tão marcante que quando eu retorno já com 40 anos, eu retorno em 85, 86, eu retorno a Portugal. Eu faço, na verdade, uma grande viagem pela Europa toda, e aí eu reservo 10 dias, termina a excursão em Madrid, e eu faço questão de ir para Portugal 10 dias. E quando eu saio do trem, piso em Lisboa, eu tenho uma crise. Eu tenho um choro soluçante que eu nunca tive na minha vida, e que parece que eu resgatava toda uma história dos meus pais ali, né? A emoção era muito grande, né, de ter retornado à terra deles, né? E aí eu faço questão de ir à aldeia, visitar os parentes que ainda estiam lá, e eu ando por Portugal como se eu andasse aqui, com uma segurança incrível. Na época não tinha GPS, Waze, nada disso, tinha os mapas, mas eu nem precisava do mapa. Eu andava como se eu conhecesse. Foi uma experiência incrível, né, em que eu realmente, nessa hora, que a gente acredita que a gente traz os antepassados nas nossas marcas, né, internas, né? Não que eu seja espírita, não, porque eu não sou. Mas tem toda essa genética cultural, né, que a gente carrega. Bom, mas voltando, a gente mudou um pouco, né? Mas voltando lá para colegial, isso, período de escola, em que eu tá ali no Grêmio, e aí eu sou fisgado por um movimento maravilhoso, que é o movimento da Ação Católica, em que nós tínhamos a JEC, a JUC, a JIC, então, que era um movimento progressista, né? Era na verdade, um movimento que vinha lá do Canadá, da França, numa visão religiosa muito diferente
da religião que eu conheci pela família, né? Que era uma religião tradicional, né? E eu realmente, eu me converto, né, a esse novo catolicismo, né? Entrando pela JEC, né? Eu lembro que a primeira pergunta que me fazem numa reunião de JEC era saber quantos grupos existiam na minha classe, quem é que liderava, não fazia ideia nada disso, né? E aí eu começo a entrar em contato com essa dimensão, né, da solidariedade. Um cara que me marcou muito na época foi um escritor francês católico chamado Michel Coix. E aí eu, nesse período, logo no final, eu sou convocado pelo José Saporto, que era nosso professor de muita coisa, mas era professor também de canto orfeônico. E ele achou que eu tinha um baixo muito bom, a minha voz baixa era muito boa e que ele precisava, era raro isso, e ele me leva para o coral acadêmico, que na época existia dos alunos da história, da filosofia, da católica. E aí eu ingresso lá e conheço uma pessoa fantástica, que vai se tornar meu padrinho, a minha conversão vem por aí, que é o Idel Bava Filho. Uma pessoa marcante na minha vida, realmente eu devo muito a ele, a abertura para a psicologia, porque ele é que vai me conduzir ao Paulo Gaudêncio, né? Quando eu falava do meu inconformismo, da perda do meu pai, enfim. E aí, então, através dele que eu entro na JEC e começa todo esse processo aí de Centro de Estudantes e União de Estudantes Secundários de São Paulo, aí eu vou a São Paulo no congresso da União Paulista de Estudantes Secundários, enfim. Então me abre uma perspectiva e a minha mãe me incentivava muito, porque ela era uma pessoa assim muito ligada às causas populares, sabe? Ela tinha uma sensibilidade, ajudava muito as pessoas, né? Ajudou muito a família dela em Portugal. Vieram para cá 6 primos, 3 do lado da minha mãe, 3 do lado do meu pai. No meu quarto, que caberiam bem 2 camas, tinham 6, 7 camas. Não tinha beliche naquela época, era ficar tudo atravancado para receber os meus primos. Então, hoje eu tenho primos aqui na cidade, né, que dessa época, hoje, ali o Lanches Praia, ali da Conselheiro com a Epitácio, né, são de primos, né, que vieram naquela época de lá, enfim. E que, então eu aprendi a solidariedade, né? Tinha sempre um prato de comida para um pedinte que viesse em casa, sabe? Era uma coisa assim que eu aprendi a ver o outro, né? E aí essa visão do catolicismo progressista em que encara o outro é o Cristo. E se ele está desfigurado, se ele está faminto, se ele está pobre, é a falta de amor, é a falta de solidariedade, porque ele é também o teu Cristo. Se você diz que ama a Deus, que não veio, e não ama o próximo que veio, você é um mentiroso, né? Então era essa uma coisa constante, né? Então eu tive aí algumas pessoas, um padre maravilhoso, que foi o padre Nelson Lopes, que depois casa, até com uma colega minha de Juque, né? Mas que era uma pessoa muito legal, e que marcou muito esse período da JEC, né? Essa visão assim, porque a JEC tinha uma coisa interessante, que é o ver 3 coisas que você tinha que sempre olhar perante uma realidade. Era o ver, julgar e o agir, né? Então toda ação ela tem que partir para essa trilogia, né? Então a gente aprende sempre a planejar, ver a realidade. Bom, nessa então eu quero fazer psicologia. Só que não existia o curso de psicologia ainda no Brasil.
No Brasil a profissão não existia, curso também não. Então, o que a gente fazia? A gente fazia curso de pedagogia, que é o que eu comecei, e aí faria 2 anos de psicologia clínica que a Mary Cristina, lá no SEDE Sapiência, criou por diletantismo, porque não era oficial, mas para as pessoas que entendiam, né, porque ela era pós-graduada da Sorbonne, então ela monta com gabarito aqui, inclusive com professores que tinham tido formação no exterior, né? Então minha orientação era essa, né, através do Gaudêncio. Você faz pedagogia e depois vai. Porque eu já começo a fazer terapia antes de entrar na faculdade, né? E aí, então essa é a minha condução de ir para lá. E só que ocorre uma coisa interessante. Eu estava no curso de pedagogia e aí não é que vem um homem de recursos humanos da Volkswagen. Vem lá. Você era estudante ainda? Era estudante. Vem para que eu possa, para que a gente se candidate a ser psicólogo lá na Volkswagen. E eu não me interessei, porque a minha trajetória tinha em vista ir lá para a clínica, então não me interessa. E aí o pessoal, porque tinha que ser homem. Nós éramos 5 homens na classe, o resto tudo era mulher. E aí eu relutei, não. Aí um colega meu, Sebastião, Sebastião que é o irmão do Norton Nunes, sabe? Sebastião Nunes, que depois ele vem a ser... tio do Fabião. Ele insiste, não, você tem que ir, como? Porque eles não, enquanto não tiver 5, foi um rapaz lá da PUC de São Paulo, mas aí eu fui. Bom, eu tinha começado 2 anos antes, porque nós estávamos já no 3º ano de pedagogia. No 1º ano é lançado um curso de auxiliar social, que foi lançado, foi uma contradição, porque ele nos desperta para o social de uma forma tão forte, que é o padre Manuel Pestana. E depois ele se torna um homem da direita violentamente. Mas, inicialmente, ele despertar a doutrina social da igreja, nós ali no 1º ano da faculdade, é um curso de auxiliar social, que a universidade, a faculdade faz junto com o Serviço Social de Menores do Estado, cuja diretora é uma mulher fantástica, era Laura Bessa Rodrigues. E aí, esse candidato ele tinha me despertado, eu tinha já aquela questão da JEC e tal, ingresso no curso. Era eu e mais 2 caras, o resto era tudo mulherada também. Uma das alunas era a Tereza Bueno Wolff, que trabalhava na casa de estar também, então ela tinha que fazer o curso de auxiliar social para poder se enquadrar. E aí a Laura Bessa Rodrigues fala assim, eu era o único ali da turma disponível, que os outros trabalhavam, eu não, para trabalhar com adolescentes do Serviço Social de Menores. Então eram jovens que tinham sido expulsos de casa, ou que a família não queria mais, ou problema de droga, então estavam em instituições, né? Então eu fui encarregado de fazer. Eu lembro que a primeira situação que eu tive de um rapaz, cuja família era aqui até do Boqueirão, e ele estava no Serviço Social de Menores, no abrigo provisório, e eu fui lá entrevistá-lo, né? E aí, fiquei sabendo, fui na casa da mamãe, não quero esse cara não, porque ou é ele ou é o meu companheiro. E ela tinha um embarcado que a bancava, ela morava aqui, era na Bolívar, eu acho. E aí ela, não, ele para minha casa não. Seu filho, né? O rapaz tinha 16 anos, né? E aí eu vou recorrer ao padre Ornô de Moura,
Paulo Ono de Moura, que ele ajudava jovens que vinham do litoral, vinham fazer faculdade de Direito com umas repúblicas. Fiquei sabendo, então fui lá, padre, eu preciso, né? Rapaz, tudo bem, tem a cama, mas não tem colchão. Aí peguei colchão de casa, cobertor, levei, montei para ele poder ficar lá, né? Então começa assim a minha vida nesse sentido. Aí eu tenho que ver jovens lá no Parque Bitaru. Chego no Parque Bitaru, opção de terra, as pessoas dormindo em cima de tábuas com palha. O prato é uma lata de goiabada, o copo é lata de extrato de tomate. Durante 2 dias, José, eu não conseguia comer. Foi muito duro você viver a realidade social que está presente ainda hoje. Mas aquilo me marcou muito. Então a minha solidariedade não veio de graça. E aí eu começo também esse processo, né? Então, e quando eu chego na Volkswagen, essa experiência é que me valeu. Porque eu tinha que trabalhar com adolescentes operários. Que ano que foi? 64, 65. E eu entro no final de 64. Então, eu tinha... A matemática novamente me ajuda. Porque eu tinha que lidar com adolescentes, né? Mas adolescentes operários. Então eu não podia ser um burguesinho, embora sendo, mas marcado pela vivência, né? E aí eu tinha que dar aula de matemática para os operários depois do expediente, que era o meu forte. Então eram 2 coisas assim que, além de eu ser já o psicólogo da época, sem ter psicologia, né? E aí eu entro, né? E eu vejo aquela fábrica imensa, que na época já tinha uns 25 mil. Só quando eu saí, chegou a 40 mil, mas tinha 25 mil na época. E aí eu trabalhava, quando na faculdade, eu trabalhava meio período aqui como auxiliar administrativo, aqui na DOCA, no escritório do tráfego, aí no final da General Câmara. Eu comecei ali em 62. E era meio período, né? E aí quando eu vou para uma Volkswagen, o salário que eu ganhava aqui era 5 vezes mais. Para quem ganhava 5 vezes mais, era um negócio assim astronômico, né? Eu ia ganhar o salário do engenheiro que começava, porque era o padrão universitário para todo mundo. Então aquilo, né, me enche os olhos, né? Jovem, né? Estava com 23 anos, né? Aí eles me escolhem, faço os testes, entrevista, não. Para a frustração dos meus colegas, então, eu que não queria, como você não queria? E agora? Tanto que ficou assim até uma certa animosidade, né? Porque eles queriam e eu não queria, né? Relutei durante 2 meses de não ir para lá. E aí, bom. Então, mas tem uma trajetória anterior, no tempo de faculdade, então, né? Quem me coloca como tesoureiro do Centro Acadêmico Frei Gaspar
é Maria Aparecida Franco Pereira. Porque eu era de JEC, aí você vai ser de JUC. Juventude Estudantil Católica, Juventude Universitária Católica. E de cara, naquele mesmo ano, isto foi 61, 60? 60? Foi o congresso da UNE em Niterói. E aí lá vou eu. Né? E minha mãe entusiasta e tal. Foi sempre uma coisa legal. Eu nunca tive impedimento nenhum. Eu sempre fui muito livre, sabe, para fazer as minhas coisas. Eu tive muito esse incentivo, embora seja o último filho, né, muito protegido pela mãe. A minha mãe era uma pessoa muito dedicada, mas ao mesmo tempo me lançava para a vida e se empolgava com essa trajetória. Tanto que quando do golpe militar, que em 64, né, que o centro acadêmico foi fechado, fui processado, né, ela não negou, ela pôs a resistência, não, é isso aí, não podemos aceitar isso, entendeu? Enfim, eu tinha o aval da família, né, para isso, nunca o medo, né, me foi colocado aí. Não. E aí então houve a trajetória na política universitária, foi aí que eu conheci, né, me tornei muito amigo do Betinho, né, porque o Betinho era um dos líderes da JUC, né, e aí o Betinho cria, junto com o padre Viegas, lá do Rio, jesuíta, cria um esboço ideológico muito ligado assim, à visão de igreja e da justiça social, mas uma proposta política, de certa forma. Depois, ela, de certa forma, ela muda um pouco a trajetória. Mas o inicial dela era muito bonito, uma visão progressista, que é a Ação Popular. Foi criada, então, pelo Betinho. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar, de estar junto com o pessoal no primeiro momento. Quando ela se torna revolucionária, eu já não estava mais, porque eu já estava na Volkswagen, né? Mas eu tive a oportunidade, então, na época, de reunir pessoas que eram muito legais em torno da AP. Então, era o Nelson Fabiano Sobrinho, o Iberê Bandeira de Melo, né? Que hoje é um grande advogado, né? Então o Iberê inclusive se empolgou tanto, porque uma das metas era a alfabetização conscientizadora, né, do Paulo Freire, que se juntou. Então ele começou a dar aula aí nas cotas aí de Cubatão, alfabetização, enfim, nós tínhamos um grupo grande que aderimos e criamos então um grupo na política universitária, né, que era uma terceira via, não era o partidão, né, porque a presença, então, da JUC passou a ser através da Ação Popular, né. Então, foi um momento, assim, muito importante, né. Nós tivemos nesse primeiro ano também um grande congresso, o primeiro congresso da JUC em termos de políticas públicas foi aqui no Escolástico Rosa, no inverno de 61, entendeu? Que eu participei. Então vieram pessoas muito significativas na época aqui do Brasil todo, né? Pessoal de Recife, do Rio, né? Economistas. Foi uma coisa assim muito empolgante assim naquela época em termos de formação, porque a gente estava vivendo aquela coisa das reformas, do João Goulart que vinha, enfim, né? Bom, então, e aí então passou o tempo nesse período, isso em 62, o Concílio Vaticano de João XXIII, eu acho que foi em 62 ou 61. Eu agora não tenho preciso. E eu tive a ousadia, estava naquele período assim,
né, tive a ousadia de pegar uma lista telefônica e ligar para as principais igrejas evangélicas. Então, foi a Igreja Metodista, a Igreja Presbiteriana, a Presbiteriana Independente, a Igreja Batista. Então, essas principais, essas igrejas luteranas, essas igrejas sérias, né, que a gente tem, né, que é diferente desse movimento evangélico fajuto que a gente tem hoje, né? Mais tradicionais. Essas igrejas sérias, né? Então, eu, por telefone, e a igreja episcopal do Paulo, que era o padre, era o Paulo Kircher. A igreja episcopal é a igreja católica inglesa, né? É o ramo dela no Brasil. E aí nós nos reunimos para que a gente, quando abrisse o concílio, a gente tivesse também uma reunião aqui na filosofia com todos os jovens, né? Jovens cristãos, né? E aí criamos uma pauta, organizamos, cada um ia apresentar uma coisa, foi um dia inteiro, né? E que havia uma palestra com o pastor, uma palestra com o padre Valdemar, na época, e aí havia o coral, um cantava, enfim, foi uma festividade, aí havia um almoço comunitário, e foi muito interessante, né? Esse momento, né? Que me engrandece muito como pessoa de poder ter feito isso, né? Como esses movimentos todos que me enriqueceram como pessoa e que me deram uma consistência tanto ideológica como pessoal, né? Na minha formação. E aí então criamos, desse movimento, então, nós tivemos assim, o Paulo Kircher acaba casando com a Magali Alonso, que é irmã dessa escritora aqui, Nancy Alonso. Não é Nancy, é outra. Eu acho que é outra, né? Nancy é irmã da Mayra. É uma outra. Regina Alonso. Regina Alonso. Escritora. Então a Regina Alonso é irmã da Magali, e aí, porque é esse movimento ecumênico, ela conhece então o Paulo Kircher, e aí se casam, né, e são perseguidos depois, enfim. Bom, quando eu estou no final, então, da faculdade, termina a faculdade, é que a JUC é fechada, a Ação Católica toda é fechada, é perseguida, né, eu sou enquadrado, né, eu só não sou prejudicado porque o Antônio Carlos de Almeida Ribeiro, que era o delegado do DOPS aqui em Santos, era noivo da Regina Maria, que era minha colega de JUC. Relação pessoal. E aí, quando eu vou fazer o depoimento lá, ele afiança, né, a minha condição. Eu era cristão, eu não tinha ligação nenhuma com o partido. Ah, mas aí quiseram, não, porque quando o Congresso da UEE, cujo presidente era o Serra, Sim. fez um congressinho aqui em Santos, me pediram para uma reunião ser feita lá no Centro Acadêmico. Eu concedi, eu era presidente do Centro Acadêmico, concedi. E aí, com isso, quiseram me incriminar que eu patrocinei uma reunião do Partido Comunista no Congresso. Eram membros da União Estadual. Mas então, eles queriam qualquer coisa para juntar, né? Bom, mas aí o Antônio Carlos, porque lá na Volkswagen me pedem o atestado de antecedentes. E quando o primeiro atestado, eu estou em curso na Lei de Segurança Nacional, que para mim hoje é uma honra, mas naquela época ia me prejudicar, né? Só que o pessoal, isso é uma coisa legal também, o pessoal de recursos humanos, de todas as áreas, era um pessoal progressista, né?
Então eu falei, não, arruma, não tem problema, ele vai dar um jeito aqui, quando eu tinha que apresentar. Mas aí eu consegui, o Antônio Carlos me deu um outro livro, ficha limpa, eu apresentei, né? Mas, então mas tudo foram coisas importantes, né, para a gente vivenciar, né? E aí eu começo um trabalho lá na Volkswagen, mas nesse período, aqui em Santos, eu sou impedido, né? A JUC não existe mais, e aí o Dom Idílio faz o beneplácito com a Gloriosa, então, né? Não, tem que fechar mesmo, embora o arcebispo não aceitasse, mas o nosso bispo aqui, bom, eu sei que fechou, o que eu fiz? Eu tinha que continuar esse meu trabalho. E aí eu vou procurar a paróquia que estava na minha região, lá, que era a paróquia de São Judas Tadeu. Eu chego lá, querendo fazer um trabalho comunitário. E deparo com um polonês, o padre polonês, Bronisław Szerek. O padre Bronisław falou, olha, a missa das 8h30 é as freiras que vêm aqui da creche, Menino Jesus, que tem uma creche ali, que vem aqui. A das 9h30 é o do coral, não tem como você... Porque a minha proposta era ensinar as pessoas o que era uma missa. Claro que eu tinha um outro objetivo, que era formar uma comunidade de jovens, que a partir daí eu poder irradiar as minhas ideias. Mas eu tinha que começar, primeiro, conquistando ali a comunidade. E porque havia uma mistura muito ali entre Umbanda com São Judas, isso foi quebrado, havia uma ligação da Umbanda, então era um sincretismo muito grande ali. E meu objetivo era trazer um pouco, já que eu não posso fazer mais política estudantil, não posso fazer alguma coisa pela comunidade. E aí ele falou, olha, então tem uma coisa, sobra a missa das 6h30 da manhã. Naquela época, eu ia todo sábado para o Clube dos Ingleses, onde eu ia fazer as minhas paqueras. Sim. E lá, inclusive, eu conheci a Ana Maria. Bom, a missa das 6h30 era de domingo, né? 6h30 de domingo de manhã. Eu falei, tudo bem, padre, só que você vai fazer o seguinte, você vai quando for 5h30, o senhor liga para mim. Me chama, não tinha celular, naquela época não tinha nada. Você liga para mim para eu acordar, porque eu vou deitar 2h da manhã. Depois eu durmo à tarde. Tudo bem. E aí foi. Eu comecei era missa recitada naquela, porque não tinha missa em português, era missa em latim, e eu é que recitava. O povo, compramos da editora Ave Maria os livrinhos, eu fui lá, na editora em São Paulo, comprei, um preço barato lá para todo mundo ter. Aí fiz um inário, porque nós tínhamos isso na JUC, né? A gente falava isso em português, e tínhamos o inário. Então eu introduzi o inário da Ação Católica na São Judas. Fiz o povo cantar, né? Então, a missa que tinha os velhinhos de manhã superlotou. Essa foi uma satisfação muito grande que eu tive, assim, de ver que eu podia fazer alguma coisa, né, concreto, assim, para aquele povo ali, tomar consciência do que é o cristianismo, sabe? Então, aí introduzi um curso de Bíblia, que durou aí 6 meses, compramos mais de 1000 Bíblias, nós compramos da editora Ave Maria, todo mundo comprou Bíblia, entendeu? Era uma profusão, aí damos curso para 500 pessoas na igreja, o padre Sampaio, vários padres organizamos, cada um dava uma coisa, e aí
lancei a comunidade. A primeira comunidade de jovens daqui de Santos foi lá. Né? Então criamos esse movimento, eu fiquei ainda à testa durante uns 3 anos, aí eu conheço uma namorada, tem uma namorada lá na Volkswagen, que aí me retira daqui de Santos. Aí eu vou para 15 dias, vou para Ribeirão Preto e abandono a cidade, saio da cidade. Retorno depois. Quando eu encerro o noivado, fico 2 anos que fiquei noivo, morando com ela lá em São Paulo. Aí, você morava em São Paulo? Com ela. Isso, com essa. Tanto que a minha filha, minha filha mais velha, quando ela falou que ia morar com o noivo, eu falei, vai morar? Então você está reproduzindo seu pai? Como assim? Porque ela não imaginava que tivesse um dia morado com alguém antes de casar. Eu falei, mas você morou com alguém? Eu falei, você tá atrasada, minha filha. Entendeu? Mas então, morei com ela durante esse tempo, mas não deu certo, não casei. Aí que nesse período é que as coisas estão meio misturadas aí, eu conheço a Ana Maria bem mais tarde, não é nesse período aí da paróquia, não. Foi mais tarde, porque eu me torno habitué eu fui conhecer a Ana Maria já em 68, 67, 68, né? Bom, então, quando eu acho que aí termina aí a Volkswagen, eu fico durante 20 anos quase, né? Só que aí eu concilio a Volkswagen com a clínica. Porque o que vai acontecer, José? Eu me torno psicólogo por lei. Porque quando vem a legislação, nós que tínhamos feito pedagogia, podíamos fazer um curso adaptativo na USP e nos tornar psicólogo. Foi o que eu fiz. Só que eu não me conformei com isso, de ser um psicólogo às meias. Então, quando surgiu o primeiro curso de psicologia à noite, foi, por sinal, um curso excelente, porque foi composto por professores da PUC e da USP, lá em Mogi, eu fui fazer, né? Comecei lá em 69, né? E aí foi uma experiência fantástica, porque os meus professores, na verdade, tinham sido meus colegas daquele curso regulamentar. E eles perguntavam, mas você é psicólogo, por que você está... Falei, porque eu quero fazer o curso inteiro. Aí várias matérias eu dispensava, mas eu fiz o curso lá, então com sacrifício. Uma parte do curso já casado, né? Eu saía da Volkswagen e ia para Mogi, e Mogi descia. Saía daqui de Santos às 6h30 para a Volkswagen. Aí saía 5 horas de lá, pegava o ônibus de fretado que vinha daqui de Santos para Mogi, ali naquela represa ali. E dali saía de Mogi às 10h30, 15 para as 11, chegava meia-noite em Santos. Então, foi dureza. Foi dureza. Foi um período muito duro, mas que valeu a pena. Foi algo assim que me tornou muito mais consistente como profissional, né? E fiz um curso muito bom, com brilhantismo. Enfim, tive ajuda. O meu TCC sobre suicídio teve como colaboração Nilton Tavares Guerreiro, que era um grande psiquiatra daqui de Santos, né? Me ajudou muito, o Nilton, né? Com toda a experiência dele, com os livros dele também, né? Sobre suicídio. Eu pude fazer um trabalho meritoso, né? Na época. Depois eu retorno
a Volkswagen retorna à USP em final de 79, 80, para fazer o meu mestrado, né? Eu fui fazer o mestrado lá como um desafio. Na época foi uma coisa assim, chega na Volkswagen o ex-diretor do Banco do Brasil, e lá eles tinham tido um programa de pós-graduação para o pessoal do Banco do Brasil. E ele chega na Volkswagen e ninguém tinha pós-graduação. Então ele quer, não, como absurdo, ele faz uma palestra, né, que todo que ia fazer, e tinha o curso da GV, que ia fazer junto com a Volkswagen. Eu falei, pois é, e aí eu procuro, eu falei, eu estou há muito tempo querendo fazer, por que não faz? Eu falei, porque é na USP e é durante o dia, eu teria que ficar 3 dias fora. Não há problema nenhum, você vá, você não está com tanto tempo aqui na Volkswagen? Deitou, então vá fazer. Aí fala para uns amigos, para os colegas lá, não, minha filha está há 4 anos tentando, porque na época, é bom a gente saber que só existia pós-graduação na USP e na PUC. Mais lugar nenhum. E o pessoal vinha, da pós-graduação em psicologia, vinha do Brasil todo, fazia aqui em São Paulo, né? Então nós eram 5 vagas para 500 candidatos. Mas eu vou esse desafio, eu fico as minhas férias sem gozá-las, estudando, e conquisto uma vaga na USP. E aí eu ingresso, né, termino lá a pós-graduação, e quando eu termino, estou terminando, sem eu ser consultado, eu tinha sido guindado a ser gerente dos executivos, porque como eu tinha mestrado, só que eu não podia aceitar, porque eu estava há 10 anos, desde 74, com a consultório aqui. Essa é uma outra trajetória interessante, José, que eu venho para cá, para Santos, pelas mãos de uma professora, Virginia Bicudo. A Virginia Bicudo, ela trabalhava com um grupo de médicos aqui de Santos, do Instituto de Moléstia Pré-Digestivo, que era o Carlos Alberto Curado, Antônio Ferreira Batista, Roberto Sérgio Lima, que faziam um grupo com o Pontes, que era o Papa da psicossomática lá em São Paulo, e com a Virginia Bicudo fazia um grupo terapêutico. E aí a Virginia falou, vocês têm que ter um psicólogo na equipe para assessorar nessa parte. Ah, mas quem é que tem? Ela falou, não, eu tenho um aluno meu, vamos ver se ele topa. Ela fala comigo, e aí eu topei na hora, né? E aí vim para cá e fiquei aqui, né? Entrei aqui em Santos, no Instituto de Moléstia Pré-Digestivo, tinha um consultório lá, atendendo as pessoas que eles encaminhavam, doenças psicossomáticas. E então começa, e aí amplia, né? Aí eu começo a assessorar o Walter Bestani nas doenças, nos problemas sexuais, enfim. Aí, velho. Então, quando a proposta de trabalhar com o executivo, porque eu tinha que viajar, eu tinha seminários que eu tinha que ficar 2 semanas fora, não posso aceitar. E aí eu saio da Volkswagen, com receio, porque naquela altura eu era já chefe de recursos humanos, né, da Volkswagen, com todo um privilégio, regalia, que hoje não existe. Minhas filhas minha filha, meu genro são diretores de empresas, hoje não tem mais nada disso, né? Mas na época tínhamos muito privilégio, carro, era pagamento das escolas que fazia, matéria escolar, não tinha convênio médico, você ia em qualquer médico, era pago, medicamentos, óculos, armação, tudo era patrocinado. Então, você vai sair fora de toda uma série de privilégios, mas fui encarar, falei não. E essa é uma das coisas que
que depoimento, que eu tenho uma filha, até se depois vocês quiserem ver o depoimento dela, porque ela tem um depoimento que é interessante, que está aqui no meu celular. Por ocasião do Dia dos Pais, ela dá um depoimento, em que isso é marcante na vida dela, né? De eu sair fora para entrar no meu sonho. Bom, meus filhos, então, vão fazer intercâmbio no exterior, né? Como é que surge isso? Não sei se eu estou me alongando. Não, como é que fica à vontade. O que acontece? Minha filha está, essa mais velha, está com 15 anos, e aí João Carlos Moraes de Camargo me telefona, querendo que a minha filha era aluna lá de Stella Maris, se ela não queria participar das debutantes do tênis, porque tinha muitas amigas que eram do tênis, eu não era do tênis. Tem até uma passagem depois interessante sobre o tênis. Se eu não podia... Eu falei, olha, eu vou conversar com ela e depois ela fala consigo, tudo bem? Não vou entrar em polêmica com ele, que eu não aceitava esse tipo de coisa, mas... E aí, filha, olha, José Carlos Moraes de Camargo, não sei se você pediu para ele falar comigo. Não, não pedi falar nada. Está propondo aí. Ah, legal. Eu falei, é legal. Você acha legal? Você acha que é ele que vai te apresentar à sociedade? É ele que vai dizer os teus méritos? Filha, eu não acredito nisso. Mas, se esse é seu sonho, eu tenho um outro sonho para te apresentar, que é de você fazer um intercâmbio nos Estados Unidos. Ah, não, eu quero ir para... Então, morre. Debutante, morre. Então, começamos a trabalhar. Aí eu fui para São Paulo, com uma assessoria lá, de intercâmbio, né? E ela vai para os Estados Unidos. Passa lá, faz o terceiro colegial lá e finca raízes com família maravilhosa lá de Chicago, que ela se mantém ligada até hoje. Hoje, por exemplo, ela está viajando com uma prima de lá, com os filhos, estão indo para o Alasca. Vão para Vancouver, vão para Alasca. Mas ela tem, como a empresa essa minha filha, hoje ela é diretora para a América Latina dessa empresa, e até então a sede, agora houve uma mudança, não sei se continua, era lá em Chicago. Então ela manteve esses anos todos contato com a família, 2, 3 vezes por ano ela está junto com essa família, então ela mantém uma ligação. Bom, e na saída dela do intercâmbio, estou eu passeando, era a minha segunda vez que eu estava em Nova York, passeando em Nova York, e eu deparo com José Bonifácio. Ah, tá. Verdade. Aí deparo com José Bonifácio, falei, José Bonifácio aqui, né? Estranhei, né? Não vi o entorno ali do Parque Bryant Park, que tem os outros, Libertadores da América também, o José Bonifácio. Aí eu cheguei, o pessoal do hotel, né? Falou, tem um Santista aqui e tal. Tem. Quando nós chegamos lá, uma universidade americana está prestando homenagem a ele como libertador da América Portuguesa. Pedi para essa minha filha, Lisandra, ir lá conversar. Pessoal, o que estão fazendo aqui? Né? Ele é o patriarca da independência do Brasil. Aí eles sabiam mais do Zé Bonifácio do que eu. Ele é de Santos, o quê? Ele é o libertador. Eu sabia muito pouca coisa dele, né? Então, quando eu chego ao Brasil, eu começo a estudar e ver realmente a grande personalidade que era ele, né? Essa estátua fica próximo a... O Bryant Park fica atrás da Biblioteca Central. E aí eu tinha um amigo, Francisco Diniz, que foi, bom, vocês fazem turismo, porque ele era ligado à Casa Branco Turismo, né? Bom, nunca falaram nada. Que tem? Tem. Aí, hoje a gente conseguiu divulgar, acho que todo mundo vai para lá, tira fotografia e tal, né? Mas, e aqui o Panteão
estava telhado, água entrando, estava um abandono total. Aí que nós, o nosso, como é que é o nome dele? Que começou na garagem, a Microsoft, né? Começou na garagem. Jobs, né? Esse é da Apple, né? É o como é que... Bill Gates. Bill Gates. É Bill Gates. Esse da Microsoft. O Microsoft que começa numa garagem. E nós começamos numa garagem também. Reunimos aí a outra ousadia. Convoquei as universidades, a maçonaria, os Rotary, Lion. Absurdo, né? Isso foi nos anos 80, por aí? 85, 87. Já. Aí criamos um movimento para a memória da Zé, que não é entidade jurídica, não é nada, é movimento. E aí, então, como é que a gente começa? Por legislação, né? Vamos oficializar, criar a semana, né? E aí, um cara queria, procura um patrocinador, e aí nos procura. Eu vi que tinha esquema aí de dinheiro. Eu falei, não, tá fora. Até que o Francisco era amigo do Zé Lascana. Vamos conversar com o Lascana. Não é possível que todo mundo seja venal desse jeito, né? Aí, Lascana, pô, é um presente para mim. Zé Bonifácio, ele era um estudioso, Zé Bonifácio. Bom, e aí criou a lei, isso foi instituída em 99, no 13 de junho de 99, que o Beto Mansur que assinou. E o Beto Mansur falou, disse que para o Lascani, olha, estou assinando aqui para você, porque isso aqui não vai dar em nada, Zé. Tá bom. E aí, então e aí procurei o Edmur Mesquita, porque era deputado estadual, para fazer a lei estadual. A lei estadual foi feita, só que ele não regulamentou, não se empenhou, então não deu em nada, criou-se a lei. Mas... Aí a Thelma criou, né, o Herói Nacional, né, e aí foi a trajetória da gente tornar o Zé Bonifácio uma figura emblemática para o país. Veja, em nenhum momento se pensou no ufanismo, né? Se pensou assim, nas ideias importantes dele que pudessem ser implantadas nos dias de hoje. Então, o objetivo era contemporizar, como é o movimento, contemporizar essas ideias à nossa realidade nacional, porque a gente tem um ícone importante, progressista, né? Que é inclusive da terra, que o Capistrano, inclusive, com o Toureiro, fizeram a Rebeldia do Patriarca, o livrinho, mostrando a importância dele, né? Porque a direita sempre quer colocá-lo num outro esquema, né? Enfim, e aí criamos então o movimento, isso é uma coisa importante, aí criamos o Rotary José Bonifácio em 2003, que eu acabei saindo, porque derivou por esferas que eu não aceitei. Aí em 2013, a Terezinha Calçada, que é uma das fundadoras do movimento também, porque aquele apelo ao Rotary, ela se apresentou como Rotary de Santos nessa primeira reunião fundando o movimento, né? Então ela veio aqui no meu consultório, ela com o Reinaldo Alves, que era o presidente, para que eu voltasse para o Rotary e que implantasse o projeto Zé Bonifácio no Rotary. Foi o que eu fiz, então entrei, estou até hoje exatamente com esse objetivo, né? De a gente tentar trabalhar essa questão. Agora ele se torna o patrono. Mas enfim, bom, nesse percurso aí, com os filhos, né? Eu tive a oportunidade, então, entrando lá no Instituto de Moléstia Aparelho Digestivo, conheci o Curado. O Curado estava empolgado com a Escola de Paz do Brasil. E aí fundamos a Escola de Paz aqui em Santos. Então foi uma das coisas também que eu acho que é importante,
para os meus filhos, né? De a gente estar mais atento ao processo educativo. E aí eu participei muito dos congressos da escola a nível nacional, fui palestrante da Escola de Paz. E, posteriormente, o Curado e o Vilarinho, que era um cardiologista, me convocam para que eu possa fundar um movimento chamado CIVC, Curso Intensivo Vivencial do Casamento, que é um curso não religioso, é ecumênico, né? Por sinal, agora no sábado da semana que vem, vai ter um encontro aqui em Santos, em que eu participo até hoje, já fazem mais de 30 anos, né, que a gente trabalha assim comunitariamente, né, em prol da família, né, mas de uma forma, veja, também a proposta do CIVC é uma proposta inovadora, em que homem e mulheres são companheiros, com a mesma dignidade, ninguém manda em ninguém, entendeu? E criamos um casamento solidário, um casamento maduro, em prol do amadurecimento, né? Um não é dependente do outro, mas ambos promovem a comunidade, enfim. Então esse é um dos objetivos que eu abracei, né? Bom, no tempo posteriormente à profissão, também criamos a Associação dos Psicólogos, né? Você veja que eu estou sempre buscando aí criar alguma coisa comunitária, mas esse foi uma frustração. Associação aqui em Santos. Foi uma grande frustração a associação. Por quê? Porque criamos a associação e todas as associações elas vingaram a partir do apoio dado ao profissional. Então nós criamos, né, na época, só existia a católica, com o curso de psicologia. E aí nós criamos um projeto exatamente para a gente poder alicerçar a associação, que era o apoio ao profissional nos primeiros anos de carreira, dando uma formação gratuita, ou quase gratuita, né? E porque a faculdade ela tinha a clínica com os pacientes, mas quem iria supervisionar, né? E aí não tinha essa supervisão. Então seria uma forma de a gente trazer os profissionais para supervisionarem e formar. Só que a ciumeira dos colegas, o ego impediu isso e aí não tornou mais viável a associação. Porque para que eu vou ser sócio da associação, né? Então isso frustrou, mas é uma frustração que eu carrego de não ter conseguido manter isso em função hoje talvez as universidades poderiam ajudar, não sei, mas na época foi uma frustração não ter levado adiante isso, né? Então hoje outra frustração é a Escola de Paz ter morrido em Santos, a gente não conseguir. Hoje estamos pensando, quem sabe a gente consiga através porque está sendo uma necessidade, estou pensando em ir à universidade novamente para ver se ela pode, porque a problemática professor, aluno e pais e adolescentes é muito grande. Cada vez mais. E as famílias estão ausentes disso. Todos os encontros que a gente tenta desenvolver com as famílias são infrutíferos, né? Então a gente tem que ver o que a gente pode fazer para fazer com que as famílias possam participar, né? Em todas as classes sociais. Então, veja, eu acho que é um pouco, não sei se teve mais algum aspecto daqui. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Eu fiz aqui um roteiro, né? Bom, uma coisa que eu não falei,
eu não falei foi que eu, em 74, eu comecei a minha carreira de professor universitário. Em 74, como eu tinha o mestrado, né? Então o pessoal queria, para poder legalizar o curso, precisava. Então eu sou convocada pela Luzia, a Luzia para ser professor catedrático aí do curso de psicologia no curso de administração e na medicina, né, no pós-graduação deles. E aí fiquei lá, 15 anos que eu dei aula lá e na Católica, né? E tive também a satisfação de desenvolver o PHC2 lá na Universidade Católica. Eu com o Ricardo Galvanese, né, com a Regina Elias, né? Então desenvolvemos um programa muito bonito, em que a gente integrava todos os alunos dos diversos cursos, né? Porque você tem uma universidade que não é integrada. Então era uma forma de integrar, mas uma reitora aí resolveu extinguir, mas trabalhamos ainda uns 6 anos nesse projeto, foi muito bonito, né? Então é uma das coisas que eu me orgulho de ter participado, né, desse trabalho. Então a universidade foram 15 anos aí que a gente trabalhou, mas chegou uma hora que eu abri mão, porque eu me sentia pouco prestigiado, sabe? Não valia a pena. Então achei melhor trabalhar em outras esferas, né? E hoje, como é que é o seu cotidiano? Hoje eu tô aqui à tarde, a partir das 4 horas eu trabalho aqui até 9 horas da noite, normalmente eu vou, né? E tiro um dia na semana que eu não trabalho, sextas-feiras, apesar de estar mais perto dos meus filhos que estão em São Paulo. O nome dos né? seus filhos? O mais velho é o Gustavo Bittar Salgueiro, que é psicólogo do esporte, mas que não teve oportunidade. Fez o mestrado lá na Austrália, mas não conseguiu se colocar aqui. Ele é professor de inglês em São Paulo. Né? Mora em São Paulo. Mora em São Paulo. A Lisandra Bittar Salgueiro, que hoje que é diretora da nova empresa, era a Beni, que agora foi comprada por uma australiana, e ela então aí, ela era diretora só regional, agora é diretora da América Latina, da área de compras, e a minha última filha, que é a Melissa, que é médica, ela fez especialização na ginecologia e obstetrícia, mas hoje ela trabalha, para poder ser mãe de família também, ela trabalha como a ultrassonografia fetal. Né? Se especializou nisso, em que ela faz isso. Né? E eu tenho esse depoimento, não sei se você... Depoimento da minha filha. A gente pode colocar depois editado, né? A gente coloca na sequência. Sim. Já pega e já... Tá. O nome da sua esposa, só para... Ana Maria Bittar Salgueiro, que é psicóloga. Ela é advogada, mas eu acho que ela foi contaminada pelo psicólogo. Então ela diz não, que ela sempre pensou em fazer psicologia, mas eu acredito que não. Então, e ela é psicóloga aqui com a gente. Né? Bom, essa clínica foi fundada em 84, que é a clínica que eu fundei aqui, que é Existência e Análise, Clínica Psicológica e Centro de Estudos, né, em que a gente mantém também grupos de estudos, em que a gente passa assim, a experiência para o pessoal mais jovem. Né? Então, aqui pela nossa clínica, passaram já muitos profissionais que hoje, graças a Deus, estão brilhando aí, tanto aqui como em São Paulo.
Rita Eck, a minha querida Teresa Schiff, né, que passou por aqui, né? Nós temos assim vários profissionais que passaram por aqui e que continuam. Hoje eu tenho o Leonardo Paterlini, tem Sandra Gomes, enfim, tem Júlia Soares, são profissionais que passam por aqui e aí vamos se destacando, saindo, né? Porque o objetivo é isso, né? Que cada um encontre o seu rumo, né? E eu não te perguntei no início, o nome do seu pai? Meu pai era Joaquim Salgueiro, Nascido em Portugal. nascido em Portugal, e a minha mãe era Adosinda da Fonseca Sargasso, né? Nascido em Portugal. Nascido em Portugal, numa região muito bonita. Lá no Alto Douro, fica numa região entre Lamego e Resende. No Alto do Rio Douro, o melhor vinho do mundo. É. E hoje os meus familiares estão mais presentes numa cidade chamada Viseu, que é uma cidade muito bonita, com grandes universidades também, né? Hoje Portugal está num avanço muito grande, né? Hoje todo mundo se orgulha de ser filho de português. No início foi muito difícil aqui, né? Mas enfim. Seus irmãos? Todos falecidos, Mais velhos, né? todos mais velhos. É porque eu nasço aqui, meu irmão mais novo já tinha 16 anos, né? Sim. Então eu praticamente fui filho único, né? Você nasceu no dia? 13 de junho, dia de Santo Antônio, e dia de José Bonifácio. 13 de junho. 13 de junho, né, de 1941. 41. Coincidentemente, na data de nascimento do José Bonifácio. Você veio descobrir depois, né? Eu também fiquei sabendo depois. Eu não sabia disso, né? Tanto que os reencarnacionistas aí, os espíritos, falam que eu sou reencarnação. E eu falei, olha, seria um desprestígio para mim se eu fosse uma reencarnação. Porque todo o meu trabalho parece que não teria muita valia, né? Então, não. Mas alguma conexão tem. Pode ser que tem. Tem nas ideias, eu acho que tem. As ideias deles são fantásticas, né? E cada vez mais, né? Eu tenho, ainda nesse 13 de junho, o chefe de gabinete do Dória, que veio, trouxe uma nova, que cada vez tem uma nova. Ele foi que criou o termo tecnologia. Sempre tem. Tecnologia, foi ele que criou. Como ele é o primeiro geólogo das Américas, há uns 5 anos atrás, quando fizeram o primeiro congresso internacional aqui em Santos, de geologia, foi em homenagem a ele, o primeiro geólogo das Américas, né? Das Américas. Então agora que está o carro elétrico, o lítio, porque ele é que descobriu o lítio, então, das baterias do celular, então agora ele entra, né, como cientista, né? Mas ele tem o trabalho dele fantástico, né? Que eu acho é o trabalho do amalgamento, da glorificação, da miscigenação, né? Mostrar que a miscigenação é que torna a raça, né, importante, porque a gente tem que estar sempre contextualizando, né? Sim, claro. Porque na época dele, um branco que se unisse a uma negra, ele era expurgado da sociedade, era preso, chicoteado em praça pública, porque ele estava denegrindo a raça branca. Né? Que veio denegrir, né? Denegrir. E veja, quem se unia, você sabe, eu fiquei sabendo de coisas que são coisas mais radicais, que eu acho que não todo mundo fazia isso, mas que uma negra que gerasse um filho branco era degolada e o filho que nascesse era jogado no rio. Deve ter tido Casos assim, diz que teve muitos casos assim, né? E veja, e o Zé Bonifácio, e a cultura negra era vilipendiada, né?
Quem cantasse o Olodum era preso. Né? O Jorge Amado, no Capitães de Areia, ele fala disso, né? Na Tenda dos Milagres, eu acho. Que ele fala da luta, né? Que foi para a música, a religião, né? Então, esse contexto é importante porque José Bonifácio ele dava festas em que se cantava e dançava Olodum e se comia comida africana. Porque na época era 350 anos de escravidão. Pois é. Muita coisa. E a gente teve uma herança maldita dessa escravidão. Até hoje. Você sabe que os grandes tapas meus lá fora foram em função disso. Embora eu tenha chegado aqui, né? Meus pais vieram depois, Praticamente um português. mas esse ranço da escravidão está presente na nossa cultura. Sabe aonde que eu, primeira vez? Eu, achando que me sentindo educado, eu chego numa frutaria lá em Buenos Aires e me dê 4 duraznos. Buenas tardes. Como está? Já é um... Buenas tardes. Aqui se pide, por favor. ¿En tu tierra não se pide? Pô, eu fiquei... A gente esquece, né? porque aqui a gente fala assim, me dê 4 média. A gente... Ninguém dá bom dia. Ninguém bom dia. Eu fiz um trabalho na USP, no tempo de faculdade, tempo do mestrado, sobre a invisibilidade do segurança e dos faxineiros. Trabalho pioneiro, porque depois ele... Porque são ignorados, né? Ninguém enxerga, né? E o segundo tapa foi em Portugal, em Lisboa. Eu numa conferência, eu falei, porra, eu não aprendo. Na verdade, eu peço os 12. Oi, quero... Oi, né? A mesma coisa. Bom dia, por favor. Que coisa, né? Por que a gente... né? A gente, com um sorriso, a gente faz sorriso, a gente é educado e a gente não considera o outro como uma pessoa que está ali e que... né? Hoje tem algum trabalho, eu sinto que é algum trabalho, porque a gente escorrega constantemente. E às vezes eu vou aqui no Extra e falo, não, boa noite. Não, acho que é um trabalho... Eu estou fazendo isso. Eu faço também. De pessoal. O pessoal, boa noite, boa tarde. Entendeu? Puxar a pessoa para ver se isso muda, né? ver se muda esse negócio, né? Porque é o ranço, né? Que a gente tem de tratar. Porque numa família que tinha 10 escravos, né? Pega lá, vai lá. Isso passou para a nossa geração. Que incrível, né? Isso é uma coisa séria, como isso impregna, né, a nossa cultura, né? Então, tanto que a nossa eterna consuleza da França, conhece primeiro nome dela? Estou lembrando do sobrenome, Lorat, e não estou pegando o nome dela. Alexandra Lorat. Ela correu 6 países como consuleza, esposa do cônsul. E ela disse que o nosso país é o país mais racista que ela conheceu. E a gente acha que não, né? Está tudo velado assim, né? Que essa coisa, né? Eu sofri essa questão, né? Lembra quando eu comecei a minha fala da infância? Porque a gente era escória. Né? Interessante. Arlindo, nós vamos encerrar com um vídeo da sua filha. Fala sobre o que é o vídeo. Então, esse vídeo é um depoimento dela para o Dia dos Pais do Rotary, há uns 3 anos atrás, que a esposa do Luiz, ela
convocou todos os filhos para fazerem depoimento dos pais, né? E aí, então, essa minha filha fez esse depoimento. E eu acho que o depoimento que eu gravei, que tem a ver com essa significação, porque os outros são muito mais familiares, netinho e tal. Esse foi um depoimento que ela mostrou a importância de como pai na formação dela. Legal, nós vamos Né? mostrar isso. Então eu acho que é interessante. Esse vídeo no encerramento. É. Doutor Arlindo Salgueiro, a Fundação Arquivo Memória de Santos, a São Judas Campos Unimonte, nossa parceira, agradecem o seu depoimento. Muito obrigado. Tá. Eu é que agradeço. Veja, como eu coloquei no início, essa foi a oportunidade de eu poder revisitar toda a minha vida e dizer a vocês que valeu a pena. Com certeza disso. Oi, pai, tô aqui hoje para deixar uma homenagem pelo Dia dos Pais. Então, queria mandar um beijão para você, desejar mais um Feliz Dia dos Pais, dizer que eu tenho muito orgulho por tudo que você conquistou e ainda conquista, né? Pela sua determinação, pelo seu empreendedorismo e desde quando você teve coragem de largar tudo e iniciar sua carreira no consultório. O José Bonifácio, né? Um projeto grande que você conseguiu que ele fosse considerado como herói nacional e mais do que tudo, né? De você ter me transformado em quem eu sou. Eu devo isso a você, a educação e principalmente em ter me criado para a vida, né? E é assim que eu te vejo, pai. Eu te vejo como um grande homem, cheio de energia, cheio de sonhos. E eu quero te desejar toda a felicidade do mundo, tá bom? Que você continue tendo sonhos e trabalhando e viajando e curtindo seus netos e curtindo a família e pedindo para todo mundo te visitar, tá bom? Eu amo muito você, tá? Queria deixar um beijo carinhoso e dizer que eu sou muito grata a tudo que você me proporcionou até hoje, tá bom? Um beijo, pai, te amo.